Olá e bem-vindo a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre florestas, ou Random Forest, florestas aleatórias. Vai ser um vídeo relativamente curto, porque o assunto é bastante simples de se entender. Como aconteceu no vídeo de árvore de decisão, não é simples de implementar, mas é simples de entender. Então pega aí o caderninho para fazer anotações, já dá um like no vídeo, compartilha para os amigos e vamos começar a aula de hoje. A ideia da floresta aleatória é você fazer várias árvores de decisão e você faz previsão com cada uma delas, pondera e diz qual que é a previsão da sua floresta. Você já pode perceber, se você assistiu a aula passada, que você, ao fazer a árvore de decisão do jeito que a gente decidiu fazer, pelo menos, minimizando em cada passo a impureza, você percebe que se a gente fizer uma árvore de decisão com um conjunto, como o conjunto que está aqui, você vai ter uma única árvore. Então, a primeira coisa é como que eu tenho várias árvores se eu vou ter sempre uma única árvore e elas todas são iguais, não tem nada aleatório. Bom, a parte aleatória entra aí, que é, no lugar de fazer uma árvore com um conjunto todo, eu posso fazer uma árvore com uma seleção aleatória do conjunto. Aqui eu tenho, não sei quantos pontos, 200 mais ou menos. Vou lá e pego uma seleção de 50 pontos, 100 pontos, alguma coisa assim. Faço uma árvore. Essa seleção aleatória. Okay? Você faz várias árvores, você tem várias árvores um pouco diferentes cada uma. A maneira que a gente faz para decidir qual é o conjunto é, por exemplo, porque você pode escolher várias maneiras de fazer isso, é Bootstrap. Eu tenho 250 pontos, por exemplo, eu vou criar um novo conjunto de 250 pontos, pegando do conjunto original, vou lá no conjunto original, seleciono um dos 250 pontos e coloco no meu conjunto novo. Eu não removo esse ponto, deixo 250 ainda, pego mais um. Ou seja, eu estou fazendo uma seleção e eu posso ter repetição, ok? Como são 250 pontos que eu estou pegando a partir de 250 pontos, a chance de eu pegar exatamente 250 pontos diferentes, ou seja, o meu conjunto original, é baixa, tá? Não vai ser muito alta. Então é como se eu estivesse fazendo uma seleção que vai me garantir que eu tenho um conjunto que não é original. Existem motivos estatísticos também para a gente fazer o Bootstrap, quando você tem exatamente a mesma quantidade de dados que o conjunto original, e a gente não vai nem tocar nesse ponto. É importante você saber que a gente está fazendo essa seleção. Então, eu tenho esse conjunto aqui, faço a minha seleção de pontos, tenho uma árvore. Faço outra seleção de pontos, tenho outra árvore. Faço outra seleção de pontos, tenho outra árvore. Cada árvore dessa vai me dar uma previsão. Eu faço a média ponderada das previsões. Então, se eu tiver 3 árvores, aqui nesse ponto aqui, vamos falar nessa região, 2 falam que é vermelho e uma fala que é azul, é vermelho. É isso. Note que você tem uma maneira simples de fazer porcentagem daí, tá? Então, se você quiser um método que retorna porcentagem, por exemplo, você pode usar isso. Você vai ter 66% de ser vermelho. Então, para poder realmente mostrar o que está acontecendo, eu vou fazer uma separação entre ele no teste. Então, poucas vezes eu fiz isso aqui, mas por causa de floresta eu achei necessário. Esse é o nosso conjunto original, certo? Um tanto vermelho aqui, um tanto azul aqui no meio, um tanto verde aqui no canto, e aqui embaixo misturado vermelho e verde. O vermelho está aqui incomodando. É um conjunto ruim mesmo. O treino, muito parecido, e o teste, muito parecido, ok? Se eu não me engano, foi 60% e 40%. Então, eu peguei este exemplo, 4 árvores aleatórias aqui. Cada árvore é mesmo tamanho do conjunto original. No caso, o conjunto de treino, né? E fazendo com repetição, ou seja, aquele bootstrap. E essas são as minhas 4 árvores. São 4 árvores diferentes aqui. Eu coloquei uma profundidade máxima, que se eu não me engano, de 4. Tá? Então, são 4 árvores diferentes. Você pode perceber que nas partes mais óbvias, elas têm a mesma previsão. Então, nos cantos aqui, onde é bem vermelho, todas elas dizem que é bem vermelho. No canto que é bem verde também. No meio sempre tem alguma coisa azul. Mas você percebe, por exemplo, aqui embaixo,
é vermelho nessa imagem, verde nessa, com vermelho em cima. Aqui é vermelho aqui com verde no canto. E aqui meio a meio com esse biscoito aqui. Ou seja, você realmente tem árvores bem diferentes onde você tem conjuntos distintos. Onde você tem esses conjuntos mistos, você vai ter você vai ter árvores diferentes. O que é o que deixa o método interessante. Essas 4 árvores, eu vou juntar elas, ponho uma em cima da outra, esmaga elas, você tem esse conjunto aqui. Então, aqui está pintado de acordo com a porcentagem, tá? Então, aqui onde está um vermelho mais forte, quer dizer que a maior parte das árvores deu vermelho. Aqui onde está misturado, quer dizer que eu tive uma variação aí entre vermelho e provavelmente azul. Aqui naquele lugar que a gente viu, bem misturado, certo? Note que eu estou com 4 árvores, então se eu tiver um empate, 2 falarem que é verde, 2 falarem que é vermelho, é meio que arbitrário a decisão. O computador vai me dizer baseado no qual apareceu primeiro. Nesse caso parece que é o verde. Tem mais verde do que vermelho aqui no campo. Beleza? Essa daqui é a média das 4 árvores de cima. É bem intuitivo, não tem muito segredo nisso daqui. E aqui a previsão, isso daqui, como eu falei, misturando as 4. E aqui é realmente a previsão que a floresta daria nesse caso. Que é essencialmente pegando as partes que estão mistas e escolhendo qual que é a maior, né? Então aqui está mais verdinho, aqui está mais verde que vermelho, virou verde. Aqui onde não dá para ver, mas está misturado vermelho e verde aparentemente, virou vermelho, ok? Como eu falei, empates deixam um pouco mais complicado de visualizar. Uma coisa que eu acho importante mostrar é a questão da acurácia que você tem no treino e teste. Então, a acurácia você pode perceber que ela não é 100% no treino, porque eu tenho o máximo de profundidade. 75, 76, 77, mais ou menos, arredondado. E no teste, a acurácia está próxima também. Então, essas árvores estão com uma previsão boa já, tá? Escolhi para ter uma previsão razoável, nem overfitting, nem underfitting. E aqui no resultado da minha floresta, bem parecido também, no treino 76 e no teste 77,75. Obviamente, em alguns casos, eu tive 78 aqui, que foi maior, mas aqui eu tive 77, que é maior que os outros 3. Tá? Então, pode acontecer de eu perder em alguns casos específicos, mas a tendência é que eu tenha um resultado melhor que a média. Okay? Bom, vou fazer mais disso. Isso daqui é o meu resultado já das previsões. E eu tenho alguns parâmetros que eu posso mexer, a profundidade máxima e o número de árvores. Então aqui eu tenho exatamente uma árvore com profundidade máxima 2. Se eu aumento a profundidade, você vê que é essencialmente o que a gente viu da árvore da aula passada. Aumentando a profundidade. Para ser exato, não é exatamente o que a gente viu da aula passada. Por quê? Porque a gente está escolhendo um conjunto aleatório para treinar. Tá? Então, a árvore da aula passada, ele é 100% do conjunto. Aqui a gente está fazendo um bootstrap do conjunto. Então, aqui eu vou aumentar mais o número de árvores. 2 árvores, não faz muita diferença. 3 árvores, 4 árvores. Você vê que com 2, profundidade 2 só, não é tão bom ainda. 25 árvores com 2. Ele rodou aqui em cima, apareceu uma barra, se você não viu. Não teve muita diferença. Os conjuntos iniciais são muito próximos um do outro. Aqui vai ter alguma variação breve, aqui vai ter alguma variação breve. Não é muito interessante. No caso do interessante, quando você coloca um pouco mais de profundidade e um pouco mais de árvore. Você começa a ter algumas misturas interessantes aqui. Você pode aumentar a uns 5. E aí, com as 13 árvores, tem uns resultados bonitos. Ok? Note que quanto mais árvores você tem, por conta de ser uma média, você consegue ter conjuntos que não são blocões, eles são mais suaves quase, ok? Não vão ser muito suaves, porque não tem por que as árvores diferirem tanto entre si.
Mas sim, vai acontecer coisas tipo essas daqui de ter um buraco, de ter quase que umas curvas em algumas situações. Então você está vendo aqui a acurácia no treino está aumentando, então eu estou fazendo um pouco de overfit, certo? E no teste diminuindo, então possivelmente eu posso talvez diminuir aqui. Número de árvores 25, 76%, então estou rodando ainda. 76% não é o ideal. Se eu colocar 3, 77, esse foi um resultado interessante. 5, dando aqui 76,5. Colocar 6 árvores, quantidade 6 quer dizer 76,5. São valores razoáveis, valores interessantes no treino. Ok? Vou colocar o máximo só porque eu sei que você está curioso. A acurácia no treino foi lá em cima, 95,67, mas no teste foi 76%. Ao mesmo tendo uma acurácia muito boa, eu não perdi tanto assim no teste, que é bem interessante. Você pode ver que o conjunto fica bem arredondado em alguns cantos aqui, certo? Você realmente vê o quanto que essa aleatoriedade afeta o conjunto. Beleza? Bom, esses dois parâmetros são coisas que você vai querer brincar, claro. Você precisa escolher os parâmetros de profundidade máxima e de número de árvore máximo de uma maneira que você tenha um resultado bom no treino e no teste. Como é que a gente faz para escolher parâmetros? Você sabe, validação cruzada. Mas quando eu tenho muitos parâmetros, você vai querer fazer uma coisa um pouco menos manual, tá? Então você vai usar alguns métodos prontos para isso. Por exemplo, Grid Search, que é o assunto da aula que vem. Por enquanto, vamos ver, antes de passar para frente, finalizar a aula, na verdade, eu quero só mostrar para você outro dataset. Então, assim como da última vez, eu tenho um dataset agora que é totalmente azul aqui no canto, totalmente vermelho aqui no canto, totalmente verde aqui para cima. Se você, com 6 árvores, ele está assim, 91,75, 25 árvores, ele já acabou porque não tem muito o que fazer, 5 de profundidade, você vê que ele faz uma separação bem razoável. 7 de profundidade, acurácia de 100%, lembrando que é um conjunto muito simples. No teste foi 97, ele errou esses dois pontos aqui, esses dois pontos aqui, esse ponto aqui e aparentemente aqui. Ok? O último conjunto é aquele conjunto separadinho, só que não linear. Esse é um conjunto bem interessante, que você tem verde, depois num anel você tem azul e depois fora você tem vermelho. Com essa profundidade 7 você acerta as pessoas, quase todas. Se você tiver uma profundidade menor, você não consegue acertar o conjunto ainda. 5. 5 ainda não. Com 6. 87, 75. Ok. E aqui, obviamente, o número de pessoas vai fazer diferença. Em algumas situações melhora, em outras situações piora. Obviamente, você pode aumentar muito o max depth, aumentar muito o número de árvores e você vai ter um overfitting também, ok? Mas por conta da aleatoriedade é mais razoável, é mais fácil você achar um conjunto de teste, um conjunto que seja bom no teste. Tá? Então, usar a floresta é quase que 100% melhor que usar uma árvore de decisão, a não ser que você queira só um baseline. Mas isso sou eu falando, então, no trabalho, então, só que quiser. A escolha dos parâmetros é essencial, você vai querer escolher esses parâmetros. Se você for fazer qualquer entrevista de emprego, qualquer trabalho de faculdade, você falar rodeie uma floresta, você precisa falar quais foram os parâmetros,
A árvore, a semente aleatória você precisa dizer. E se você não rodar um grid search para dizer quais os parâmetros, para você escolher os parâmetros certos, não vai estar certo, ok? Você precisa escolher os parâmetros certos. Aqui a gente simplesmente mostrou no exemplo treino e teste. Melhor seria fazer um k-fold, tá? Eu gosto de fazer um k-fold com 5 folds em geral, principalmente conjunto desse tamanho. Não fiz aqui, fiz tudo na mão. O que a gente vai fazer semana que vem é justamente ver o grid search, e no grid search a gente vai fazer k-fold. E aí a gente vai ver uma floresta escolhida otimamente. A aula de hoje é só isso, floresta bem simples mesmo. Dá para você complicar bastante, se você quiser entrar nos detalhes de implementação, por exemplo. E dá para você ver muitos outros parâmetros, além dos parâmetros que a gente colocou aqui, ou hiperparâmetros, para ser mais exato. Tá? A gente falou sobre a profundidade de cada árvore. A gente pode falar também, assim como em árvore de decisão, do nível de impureza, do ganho de impureza, do número de folhas, vários pontos interessantes que vão propagar e vão dar mais opções de você otimizar. Se inscreve no canal para receber notificação de quando o próximo vídeo ficar online. Não fiz isso antes, vou aproveitar para agradecer que chegamos a 1000 inscritos em 2021. Muito obrigado a você que ajudou a chegar nesse patamar. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve e compartilha para os amigos para a gente chegar em 2000 em 2022. Okay? Muito obrigado de novo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.